Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso que hoje eu estou nervoso, não sei porquê. Acho que é porque o Will veio, o Kaká, um monte de gente aí e tal. Amém? Bom, para quem não me conhece, sou Maurício, sou casado com a Vitória. Levanta a mão, amor. Sempre quis fazer isso, gente. Só para descontrair, que hoje eu tô falando sério, hoje eu tô nervoso. Tô brincando. Mas eu quero falar, vai ser uma pregação, vai ser algo muito simples que eu vou compartilhar com vocês, de verdade. Mas é algo que eu tô aprendendo e que tá mudando a minha vida, cara. E hoje eu quero falar sobre dois aspectos da vida cristã. Na verdade, eu ia falar sobre três, mas eu entendi que como a gente está chegando na Páscoa, talvez o Senhor queira falar sobre esses dois. Então hoje eu quero falar sobre a cruz e a esperança. E para a gente começar, eu queria que a gente abrisse como uma base lá em 1 Coríntios 1:18. Amém. Lá em 1 Coríntios 1:18, Paulo estava escrevendo para essa igreja e ele vai dizer assim, ó: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós honramos o Senhor porque o Senhor nos deixou a sua palavra. E sem o Senhor nós nada podemos fazer, Espírito Santo. Porém, assim nós oramos, faça a sua vontade hoje. Oramos, Pai, para que o Senhor venha com a sua graça, nos batiza com o seu amor. E eu oro, Pai, para que nós sejamos encharcados de lágrimas hoje. Lágrimas, Senhor, porque nós amamos o Senhor. Só que nós não queremos ter olhos secos, Pai. Nós queremos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, pela expressão das lágrimas dos nossos olhos, a expressão da felicidade em saber que temos a cruz, Pai. Por isso eu oro, Espírito de Deus, te damos liberdade hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente entender essa passagem, a gente tem que entender que Paulo escreveu essa carta para as pessoas da época. Essa carta ela foi escrita num contexto para as pessoas daquela época. É claro que ela é atemporal. Se nós lermos hoje, nós vamos trazer para os nossos dias. Mas quando Paulo escreveu, ele não pensou que a gente ia chegar até aqui, ele pensou que Jesus ia voltar antes. Assim eu acho, né? Mas as pessoas daquela época, elas não achavam que um ser tão supremo, tão poderoso, tão grande, tão forte em majestade, poderia ser forte o suficiente para morrer numa cruz. As pessoas daquela época, elas adoravam deuses magníficos, grandiosos, deuses que tinham estátuas gigantes, deuses que nunca morreram, que nunca morreriam, mas que tinham controle. Assim era a visão daquelas pessoas sobre os deuses que elas adoravam.
Então, quando Paulo escreve esse texto para a igreja de Corinto, isso é uma loucura. Porque como pode um Deus morrer numa cruz? Como ele diz isso? Um Deus morreu numa cruz. Como que Deus, um Deus tão supremo, tão sublime, escondido no mais alto monte, poderia morrer numa cruz? Ninguém nunca antes tinha falado isso. E Paulo vem com essa doideira da pregação do evangelho, que era um homem morrendo numa cruz. E a cruz, meus irmãos, ela era um escândalo para aquela época. A cruz, ela era um escândalo, porque ela era um sinal de vergonha. Morria na cruz os piores dos piores. E tudo isso, meus irmãos, a gente já sabe. Só que vale a pena nós reforçarmos, porque o evangelho, ele dá força no nosso íntimo quando nós ouvimos com fé. E nós podemos ouvir a mesma coisa várias e várias vezes. Só que se aquilo não penetrar no nosso coração, vão ser palavras ao vento. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja, no capítulo 15, quero lembrar-lhes a mensagem do evangelho. Então, a cruz era um sinal de escândalo. Morria na cruz assaltantes, pessoas, mendigos, maltrapilhos, o pior dos piores morria na cruz. A cruz era um escândalo romano. A cruz era uma das piores mortes que tinham. E quando Paulo fala isso, eu tenho certeza que ele escandalizou muita gente. Só que ao mesmo tempo, eu tenho certeza que pessoas se fortaleceram nessa mensagem. Porque ele vai dizer que a cruz é poder de Deus. Um Deus que conquista a vitória através da aparente derrota. Um Deus que é vitorioso quando as pessoas acham que na verdade ele está derrotado. Um Deus que por meio à humilhação transforma como nós enxergamos as coisas dessa vida. Um Deus tão sábio, tão sublime, tão belo, que transforma a vida de pessoas através de uma cruz. Vocês já imaginaram isso? Como pode uma coisa horrenda, uma coisa repugnante, se tornar algo tão belo, tão poético, tão lindo, tão perfeito, tão sagrado? Algo que as pessoas antigamente tinham pavor da cruz. Hoje muitas pessoas, não quero escandalizar vocês, mas carregam uma cruz no pescoço. Tem camisas com cruz, igual a nossa irmã. Meus irmãos, algo tão horrendo foi transformado, porque um dia um homem resolveu se entregar desse madeiro, e com o seu sangue purificar a cruz. E por que a cruz ela é tão importante? A cruz ela é importante porque nós não nos convertemos apenas pela explicação teológica do que é o evangelho, ou de quem Deus é. Até estava comentando isso com o Vitão hoje. Nós não nos convertemos apenas por uma explicação da mensagem do evangelho. Nós podemos ouvir a mensagem, reter ela com nós, guardar ela no nosso coração, talvez até seguir os princípios dela, mas nós não vamos nos converter se nós não tivermos uma revelação do que a cruz é. Se nós não enxergarmos para a cruz e nós não tivermos uma revelação da beleza do Pai, do Filho, unidos em amor, por causa de mim e de você, nós não vamos nos converter de verdade. Amém? Tá de boa? Amém.
E eu quero falar sobre alguns pontos sobre a cruz. Primeiro, Cristo é o poder de Deus, porque Ele é Deus. O que eu quero dizer com isso? Na cruz nós temos a revelação do tamanho do poder de Deus. Na cruz, Jesus nos mostra que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Meus irmãos, Jesus Cristo tem o domínio de todas as coisas deste mundo. Nada está fora do domínio de Cristo. Nenhuma situação está tão alta ou tão profunda que Cristo não veja. Cristo tem o domínio de todas as coisas. Cristo criou bolas incandescentes para que brilhassem à noite. Cristo criou firmamentos no chão para que as águas não ultrapassem. Por meio de Cristo temos luz. Por meio de Cristo temos todas as coisas. Cristo é o poder de Deus, porque Cristo é o próprio Deus. Amém? Segundo ponto. Isso aqui eu acho incrível, cara. Cristo assume um sacerdócio eterno. Meu Deus, como que eu vou explicar isso? Eu ouvi esses dias que um grande mestre é aquele que explica por um erudito, né, uma pessoa muito sábia, e por uma criança sentada. E eu ouvi isso, mas antes eu ouvi um outro grande mestre que falou isso, pastor Flávio. Então esse cara que eu ouvi talvez não seja tão mestre, lembrei do Frau na hora. Cristo assume um sacerdócio eterno. Abram comigo em Hebreus 9, 11. Vocês entenderam um contexto que eu quis passar sobre o que é a cruz, meus irmãos? Espero que sim, espero que o Espírito tenha passado para nós esse contexto. Hebreus 9, 11. Através da cruz, Cristo assume o lugar à direita de Deus, intercedendo por nós. E lá em Hebreus 9, 11 vai dizer assim: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente à criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, santificados, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meus irmãos, graças à cruz, hoje, nós não estamos matando um animal em cima desse altar para sermos purificados. Graças à cruz, hoje, nós não temos rituais tão complicados para servirmos a Deus. Graças à cruz, nós temos uma nova aliança. Graças à cruz, nós temos um homem agora lá em cima, orando, não por aqueles que ele andou, mas orando por aqueles que estão aqui sentados nessas cadeiras hoje. Graças à cruz, nós temos um sacerdote perfeito. Graças à cruz, nós temos uma nova aliança, aonde nós podemos entrar no lugar santíssimo com plena confiança e fé.
E o que eu quero dizer no próximo ponto, eu não quero que seja algo que vai escandalizar a gente. Mas através dessa nova aliança, nós temos um novo sumo sacerdote. Então nós começamos a viver como esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, nos ordenou a viver. Então, o primeiro ponto é que Cristo é o poder de Deus porque Ele é Deus. O segundo é que Cristo é o sumo sacerdote eterno. E Ele nos oferece uma nova maneira de nós vivermos. E o próximo ponto, que eu acho que a cruz pode ser o que mais vai acabar com a gente. Porque Cristo ter o domínio de todas as coisas é muito belo, amém? Cristo ser um sumo sacerdote é muito belo, amém? Só que a cruz também, ela quebra todo, terceiro ponto, a cruz quebra todo e qualquer esforço de nos orgulharmos pela nossa performance. A cruz, ela quebra todo esforço de nos orgulharmos pelos nossos méritos. Meus irmãos, sem Deus, nós somos as piores pessoas do mundo. Nós nascemos em pecado. Nós somos depravados. Nosso coração é mau. Uma criancinha olha para outra e fala, é meu, ela já é egoísta. Nós somos maus, meus irmãos. Nós somos depravados. Nós merecíamos a ira de Deus. Essa é uma verdade. Nós éramos merecedores da ira. Nós carregávamos, ou então ainda carrega, mas eu acho que não, mas nós carregávamos aquilo que Adão fez no jardim. Nós herdamos isso. Isso veio da nossa natureza. Do momento em que nossos olhos abriram neste mundo, ou do momento que um feto se fecundou, meus irmãos, nós somos maus. Nós somos maus. E na antiga aliança, na lei de Deus, eu vou resumir, a lei de Deus servia mais para calar a nossa boca. A lei de Deus servia para que a gente ficasse quieto. Os 613 mandamentos existiam para que a gente olhasse para nós e nós fechássemos a nossa boca. Porque nós era impossível nós cumprirmos esses mandamentos. E a cruz, ela nos humilha porque ela demonstra a nossa necessidade de salvação. Amém? Vocês estão muito quietos, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso, vamos lá. E quando nós olhamos para a cruz, para o Calvário, nós vemos que nós não conseguíamos fazer nada. A lei de Deus calava a nossa boca porque nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus exigia. Nós olhamos para a cruz, nós nos humilhamos, Deus quer acabar com a gente. Só que não. Na cruz, Deus estende o seu amor e a sua justiça. Na cruz, Deus estende o seu amor e a sua justiça. E diante disso, entendemos que Deus é um Deus amoroso. Só que antes de eu continuar, eu quero falar mais sobre essa depravação. Que eu gosto de falar dessa depravação, meus irmãos. Quanto mais eu vejo que eu sou depravado, mais eu enxergo a minha necessidade de Deus. E eu vou citar o grande homem Harold Walker. Harold Walker era um senhorzinho, e ele falava que existia 4 degraus da depravação do ser humano. Primeiro degrau, guardem isso, gente, isso é muito legal. Primeiro degrau, que o homem é um homem depravado, é que nós somos maus. Então eu quero que você olhe para alguém e fala, você é mau. Vai, você é mau. Isso. Somos maus, chega, tá bom, não fala mais do que isso. Segundo degrau da depravação humana. Não, o único que não é mau aqui é o Léo. O segundo degrau da depravação humana é que nós não conseguimos mudar. Somos maus,
não conseguimos mudar por nós mesmos, carecemos da graça de Deus, e o terceiro degrau é que nós somos iludidos. E por que nós somos iludidos? Nós somos iludidos porque nós achamos que nós conseguimos algo, sem a presença do nosso Deus. Acreditamos que conseguimos a presença de Deus através das coisas que nós podemos fazer. Acreditamos que nós temos força sem o próprio Deus. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que o próprio Jesus fala: sem mim, nada podeis fazer. E nós somos tão iludidos, porque nós achamos que nós podemos fazer algo sem Deus, e quando nós fazemos algo sem Deus, e nós erramos, nós pedimos a Deus o quê? Outra chance. Só que Deus não vai nos dar outra chance, porque Ele sabe que a gente ia errar. Por isso que nós somos iludidos, porque nós achamos que nós temos força própria. E eu não estou excluindo os méritos nossos, meus irmãos, a nossa parte, não estou excluindo isso. Eu estou falando que nós somos iludidos porque nós confiamos mais no nosso próprio braço, na nossa carne, do que na oração. Nós confiamos mais nas nossas técnicas de venda do que nós orarmos e falar: Senhor, me ajude a fechar um negócio. Nós oramos mais na nossa administração financeira do que falar: Senhor, me ensine a guardar o dinheiro que o Senhor me deu. Nós erramos quando nós somos líderes e nós falamos: cara, eu posso discipular alguém, ou então eu posso comandar uma igreja, ao invés de falar: Senhor, sem ti eu não sei o que dizer para essa pessoa, sem ti eu não sei aconselhar, sem ti eu não sei para onde nós devemos ir. Por isso que nós somos iludidos. Somos mal, não conseguimos mudar, somos iludidos. E o quarto ponto, o pior de todos, somos religiosos. E nós somos religiosos porque toda essa problemática de pecado que nós temos, toda essa problemática de pecado que tem dentro de nós e ao nosso redor, nós achamos que para resolver essa problemática, o que nós precisamos ter é conhecimento. Só que o conhecimento que nós achamos que nós devemos ter, ele é um conhecimento arrogante. É um conhecimento que infla. É um conhecimento da mensagem de Deus que nos leva mais para longe de Deus, ou então nos leva mais a afastar o irmão carente, do que nós trazermos ele para perto e amá-lo. É um conhecimento tão arrogante, que nós somos tão religiosos, que se nós acharmos que nós jejuarmos 10 vezes, se nós orarmos mais, se nós ficarmos ajoelhados no milho, se nós fazermos qualquer coisa, nós vamos conseguir uma justiça própria. Não. Através da cruz nós quebramos essa depravação. Através do sangue de Cristo nós quebramos essa depravação. Porque somente Cristo pode nos libertar de nossos pecados, de nossas mazelas. Somente Cristo pode nos ensinar a viver. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não somos nada. E o grande problema hoje, dessa mensagem maravilhosa que é a cruz, é que nós tentamos diminuir ela aos padrões do mundo. Nós tentamos fazer com que métodos deem certo. Nós tentamos fazer com que coisas que estão agradando as pessoas deem certo. Nós então começamos a ajudar Jesus na cruz dele. Nós achamos que nós somos Simeão. E nós começamos a dar o nosso jeito. Nós começamos a diminuir a cruz de Cristo, moldando ela aos padrões humanos. Só que, meus irmãos, o verdadeiro poder da cruz para atrair as pessoas não é o jeito que a gente dá. Não é, Frau. Não é a gente achar métodos.
O verdadeiro jeito de nós atrairmos as pessoas para as paredes da igreja, para cá, ou então de nós cativarmos as pessoas lá no fundo, é um só. É um método. É um homem na cruz, pregado, nu, escorrendo sangue e humilhado. Quando esse for o método, aí sim. Quando o verdadeiro evangelho for o método, aí sim. Aí nós vamos começar a andar. Enquanto os nossos métodos forem melhores do que os de Jesus, nada vai rolar. Mas quando nós pregarmos um homem na cruz, quando nós pregarmos que um homem morreu pelos nossos pecados, aí sim. Ah, meus irmãos, confiança na obra de Cristo, que é loucura para aqueles que estão perecendo, para nós é salvação. Ela vem para nos humilhar e nos colocar em nosso lugar. E isso é doloroso, porque nós não somos o centro. Nós não somos o centro da cruz. A cruz se trata de um homem de 33 anos, nu, pregado. Cara, Jesus morreu por você. Isso é simples, mas é tão... Nós temos que dizer isso. Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você. Se essa mensagem te cansa, meus irmãos, comece a rever os seus pensamentos. Se essa mensagem te cansa, comece a rever as suas intenções. Jesus morreu por você. Amém? Não terminou. Espero que fique melhor. Porque eu quero falar sobre esperança. Cristo morreu por nós. 1 Coríntios 15, 19. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos lá, tá cedo, 9:14. Amém. 1 Coríntios 15, 19. Esperança. A esperança nesses últimos dias, eu estava fazendo um devocional em 1 e 2 Coríntios, e meus irmãos, que mensagem maravilhosa que é a esperança. 1 Coríntios 15, 19, vai dizer assim, Paulo está escrevendo também, e ele vai dizer, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por que a igreja de Atos, ela prosperava tanto? A igreja de Atos prosperava tanto, meus irmãos, porque eles viviam com uma expectativa ardente na eternidade. Os apóstolos viviam com uma expectativa eterna na eternidade, uma expectativa ardente na eternidade. Os apóstolos pregavam eloquentemente porque eles tinham esperança na eternidade. Os apóstolos não utilizavam o evangelho de Cristo para resolver os seus problemas pessoais, como boletos, como carência. Não. Isso era resolvido em Cristo. Os apóstolos viviam com uma esperança na eternidade. A eternidade para eles não era algo tão distante, mas era algo tão próximo. E o evangelho é a esperança que temos não somente para uma vida aqui com Cristo, mas uma vida eterna com Cristo. E todos nós que enxergamos Cristo, que fomos redimidos pelo seu sangue, nós temos em nós, talvez a gente ainda não saiba, mas nós temos em nós uma dor de um coração que foi transformado, ou então está sendo transformado, dia após dia, mas sem a plenitude do próprio Senhor Jesus ainda. Nós temos essa dor em nós. Nós temos o desejo de algo maior. Muitas vezes você não está sofrendo de ansiedade. É só saudade da eternidade. Ó, rimou, hein? Nem escrevi isso. E Paulo vai falar isso. Paulo, ele vai falar que
Agora nós vemos apenas um reflexo, como um espelho. Mais um dia, veremos face a face. Essa é a mensagem pelo que os apóstolos viviam. Mais um dia, veremos face a face. A esperança de algo superior. A esperança da glória de Deus na sua plenitude. A esperança de não andar mais dividido entre os dois pensamentos, mas de andar no governo de Cristo. Ah, meus irmãos, nós devemos ser preenchidos por essa esperança. E eu não estou aqui querendo persuadir vocês com a minha empolgação, não. Isso é algo dentro de nós. Se você começar a falar da esperança, cara, você vai ser tomado pelo Espírito, porque nós temos um coração que está sendo regenerado, mas nós ainda não somos plenos. Nós temos o Espírito, e o Espírito tem saudade da eternidade dentro de nós, e ele clama, Abba, Pai. E eu quero falar também sobre 3 pontos sobre a esperança. O primeiro ponto para te dar esperança essa noite, meus irmãos. Hoje você vai sair daqui esperançoso, você vai sair daqui pregando, você vai sair daqui fazendo um monte de coisa. Quem for comer lanche vai pregar, quem sair na rua e ver alguém vai falar com ele, alguma coisa vai acontecer, mas vai acontecer. O primeiro ponto, seremos como Jesus. A esperança daquele que nasce de novo não é um dia estar lá no céu, com uma auréola na cabeça, sentado numa nuvem, não. Você vai ser como Jesus. Como assim? Você vai ter corpo glorificado, você vai atravessar a parede, você vai comer peixe igual Jesus comeu. Cara, seu corpo vai ser glorificado. Aquele que tem uma enfermidade aqui, na eternidade vai ser perfeito. Talvez aquele que não tem um dedo aqui, na eternidade vai ter os 10. Nós vamos ter corpos como Jesus. E os apóstolos tinham essa esperança. A igreja primitiva tinha essa esperança. Olharemos para Cristo e nós veremos a sua semelhança. E ao olharmos a semelhança de Cristo, nós vamos nos conhecer quem nós somos, para que nós fomos criados, o porquê Ele nos criou. Porque nós veremos a semelhança dEle. Essa é a nossa esperança. Nós não devemos ter medo da morte. Ah, como é difícil falar isso aqui em cima. Como é difícil falar isso aqui em cima. Não devemos ter medo da morte, porque um homem ressuscitou, Cristo. Segundo ponto, esperança de sermos recompensados. A vitória finalmente vai chegar. Ninguém fez, eita glória. É que vitória se tornou uma linguagem dentro do nosso meio tão... profetizaram para mim que eu ia receber vitória, eu peguei e casei com ela depois de um ano. Deu certo, mano. Fala pra você, quando profetizarem na sua vida, meu irmão, a vitória, ela se tornou, não a vitória, mas a vitória em si, ela se tornou uma palavra muito complicada no nosso meio, porque nós sempre colocamos isso a bens materiais. Só que eu queria trazer algo que desse esperança para você nessa vitória. Apocalipse. Não precisa abrir. Se vocês quiserem, abram. Seremos recompensados. Apocalipse 2, 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 11. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2, 17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito,
conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Meus irmãos, nós vamos reinar com Cristo. Reinaremos com Cristo. Teremos galardões. Ninguém quer essa recompensa. Isso dita o modo como nós estamos vivendo aqui. Imagina, Vitão, na eternidade você dando aula, cara, de natação para as criancinhas, mano. Imagina o Frau aplicando injeção não, nem vendendo remédio, mas falando sobre farmácia. Sei lá, a Ana também. Ana, vai ter que procurar outro emprego, as pessoas lá não vão precisar de óculos, mano. O bichão fazendo um lanche lá, pá, e tal. Mano, só que não de picanha, de peixe. Cara, você imagina isso? Meus irmãos, teremos recompensas. E recompensas duráveis, eternas. Tem muita recompensa aqui. Tem muita recompensa. Terceiro ponto. A esperança, essa daqui eu quero que você guarde. A esperança na eternidade é consolo para as nossas batalhas diárias. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A esperança da eternidade é o que vai te consolar. E sabe quem vai consolar? O Espírito Santo, porque o Espírito é o Espírito Consolador. E Deus é Pai das consolações. A esperança na eternidade, ela vai te motivar a viver todos os dias para a glória de Deus. A esperança na eternidade não é um escape para as coisas ruins que vão acontecer ou das coisas que estão acontecendo. A esperança não é um escape. Porque se temos esperança em escapar de alguma coisa, logo a minha esperança não é Cristo. A minha esperança é em escapar. Não devemos ter esperança em escapar das coisas que nos afligem. Devemos ter esperança em Cristo. A esperança para o Brasil não é um novo presidente. A esperança é? A esperança para as guerras não é um líder top. A esperança é Cristo. E isso é consolo para nós. E força para todo dia acordarmos e olharmos para aquilo que é eterno. Se não tivermos apetite pela eternidade, seremos satisfeitos com essa era presente. Se não tivermos esperança na eternidade, meus irmãos, toda vez que a gente ouvir que a gasolina está aumentando ou acabando, ou os preços das coisas estão aumentando, isso vai gerar em nós temor. Mas com a esperança. Com a esperança, nós vamos passar por isso, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nós devemos ter esperança em ouvir uma voz que dirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E para a gente terminar, vocês estão animados? Amém? Amém, glória a Deus. Tá, mas e aí, cara? Eu devo ter esperança. Você falou sobre a cruz.
A cruz, ela é o poder de Deus. Na cruz nós enxergamos uma nova aliança. Na cruz, os nossos méritos caem para o chão. Nós não precisamos performar diante de Deus. A graça te sustenta. O amor de Deus te mantém de pé. Nós não precisamos fazer nada mais para que Deus nos ame mais. Deus nos ama. Tá, e aí? O que eu faço agora? Lá em 2 Pedro, esse homem, depois de ter traído Jesus, depois de ter feito tantas coisas, ter sido redimido, ele escreveu algo maravilhoso. Lá em 2 Pedro vai dizer assim, 2 Pedro 3:11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como nós devemos agir agora? Vivendo de maneira santa e piedosa. A piedade que Pedro fala aqui não é uma piedade de você olhar para alguém e sentir piedade. Não é você olhar para alguém que, sei lá, está passando dificuldade, você ter piedade dela. Não. Piedade também é isso, mas não é isso que ele quer dizer. A piedade é você viver com uma completa devoção a Deus, fazendo de Deus seu sustento, devoto a Deus, entregando sua vida a Deus, entregando seus dias a Deus, entregando seus momentos a Deus, entregando tudo que você tem a Deus. Vivam de maneira santa e piedosa. Santidade. Devemos viver como Cristo viveu. Devemos nos esforçar e batalhar contra nós mesmos. Devemos orar, devemos jejuar, devemos clamar, devemos pular nos cultos. Devemos sim, de maneira santa, buscando a santidade. Meus irmãos, ser radical ainda é válido. Ser radical por Jesus ainda é válido. Cristo nos chama para sermos radicais por Ele. Cristo nos chama para darmos tudo por Ele. Cristo nos chama não para entregarmos pouco de nós em cultos, mas Cristo nos chama para nos debruçarmos ao chão, chorarmos, nos entregarmos por inteiro, dançar, pular, cantar, gritar. Cristo ainda nos chama para isso. A graça de Deus, tudo isso que eu falei, sobre performance, sobre Deus nos sustentar, não anula o fato de que nós devemos viver de maneira santa, buscando a santidade, buscando a Eucaristia de nossos dias, os nossos rituais. Não anula. Mas nós não devemos achar que nós fazemos o que fazemos para ganhar as coisas. Nós fazemos o que fazemos porque nós somos amados. Nós somos transformados, não pelos nossos méritos, mas pela graça e pela cruz do Calvário. Amém? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar, depois peço para o pastor subir aqui para encerrarmos. Existe um homem, não lembro o nome dele agora. Mas esse homem, ele vai falar algo muito belo. Esse homem vai falar que a partir do momento em que nós nos convertemos ao Senhor, não somente o nosso coração, não somente a nossa alma, mas também a nossa mente, ela se santifica. Por isso, a partir do momento em que a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz, ela te encontra, a sua mente, ela passa a ser santificada. Então, meus irmãos,
Imaginem agora duas coisas. A cruz. Um homem estilhaçado naquele madeiro. Um homem com gotas de sangue caindo sobre o seu corpo. Um homem envergonhado ali naquele lugar. Um homem que está desfigurado, aonde as pessoas quase nem mais reconhecem ele. Um homem com uma coroa. Um homem com prego nas mãos. Um homem suando sangue. Imaginem esse homem agora. E eu não quero afetar as emoções de vocês, não. Esse homem agora, ele não está mais nessa cruz. Esse homem agora, ele está no mais altos céus, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, para que possamos permanecer firmes. E esse homem nos faz um convite, não só hoje, mas amanhã, para andarmos do seu lado, crendo que Ele é o Cordeiro de Deus. Encha sua mente agora com esse pensamento. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu a graça imerecida. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado pela doce presença do Senhor aqui, Pai, pela alegria eterna que é te ter. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola com a esperança da eternidade. O Senhor nos consola, Pai, não apenas nas nossas angústias, mas em um futuro que não vai ter erro. O Senhor gera em nós afeições pelo seu Filho, Pai. Ah, Deus, obrigado. O Senhor é tão bom que se entregou numa cruz. Por isso eu oro, Deus, que a mensagem da cruz não seja escândalo para nós, mas que seja uma mensagem de alegria. Que seja uma mensagem de esperança. Que seja uma mensagem, Deus, que nos ajude a permanecer em Ti. Pai, cativa-nos com essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.